E aí pessoal, esse é o vídeo parte 2 da série O Fim do Capitalismo. No vídeo parte 1 eu expliquei a crise de superprodução, as transformações tecnológicas que ocorreram principalmente após a Segunda Guerra Mundial, processo de terciarização da economia, que ocasionou uma crise de superprodução, uma queda da demanda efetiva e por conseguinte uma queda da taxa de lucro e uma transferência da esfera de acumulação de capital, de investimentos da economia real, do setor produtivo, para um novo mercado, o mercado financeiro, o mercado especulativo que eu vou explicar nesse vídeo. O principal mercado especulativo no mercado financeiro é o mercado de derivativos, mercado futuro, digamos assim, e também tem o setor de títulos públicos, que é o rentismo. A gente precisa entender o que são derivativos, esse mercado que é o principal mercado especulativo no mundo hoje. Derivativos são contratos que derivam de um ativo, realizados a partir de uma negociação futura, uma transação futura. Então, imagina, por exemplo, o café enquanto um ativo financeiro. A partir desse ativo, cria-se uma aposta acerca do preço futuro desse ativo. Então, tem lá o ativo financeiro café. E tem especuladores nesse mercado de derivativos que apostam se o preço do café vai cair ou vai subir em determinado período futuro. Em 10 meses, em 20 meses, em um ano, em 2 anos, enfim. A partir de um contrato onde esses termos são estabelecidos. Então, derivativo é isso. O sujeito vai lá, cria um contrato a partir desse ativo, pode ser o café, pode ser o preço do dólar, a taxa de inflação, taxa de câmbio ou outros diversos ativos no mundo. Enfim, qualquer coisa pode ser transformada em um derivativo, qualquer ativo financeiro pode ser transformado em um derivativo. E os especuladores passam a apostar na variação de preço desse ativo. Então tem alguém que aposta que o preço do café vai cair e tem outro que aposta que vai subir. Ou seja, é uma aposta, é uma especulação, é algo extremamente parasitário, é algo inseguro, perigoso para a economia capitalista mundial. É algo sem lastro produtivo, sem lastro real. Não tem nada que garanta o retorno desse investimento. Se você compra o café e você vende por um preço maior, você está falando de economia real. Você está falando de algo concreto na realidade que garante o seu retorno. Você está comprando algo que existe e vendendo por um preço maior e tendo lucro. Agora, se você aposta no preço futuro desse ativo do café, por exemplo, é algo que não existe, é uma aposta, é uma especulação. Portanto, é algo muito perigoso esse mercado especulativo. E é o principal mercado de investimentos no mundo hoje. Para vocês terem uma ideia, os 28 maiores bancos do mundo, eles produzem os derivativos por 710 trilhões de dólares, ou seja, 10 vezes maior do que a produção real de riquezas de todos os países juntos. Ou seja, o mercado de derivativos é 10 vezes maior do que o mercado da produção real, da economia real. Tem um economista mexicano, que é o Ugarteche, que ele explica esse mercado de derivativos com uma analogia bem interessante. Ele cita uma vaca e como ela pode ser transformada em dinheiro. Em outras épocas ela era vendida em troca de uma quantidade de dinheiro, como expliquei no caso do café. A vaca é vendida, ou então o leite que ela já produziu é vendido, ou para o consumo ou para o comércio. Mas hoje a vaca ela é uma transação futura. Tanto o preço que o leite dessa vaca pode variar no futuro, ou o preço do filho dessa vaca do futuro, o preço do leite que o bezerro vai produzir no futuro. Então ele cita uma frase bem legal. A partir de uma vaca é criada uma economia fictícia, construída mediante o uso de operações financeiras distintas. É um mundo simplesmente de probabilidades. O bezerro é um futuro possível, nada além disso, assim como outros rendimentos obtidos a partir da vaca, obtidos através da especulação com a vaca no futuro. O que acontece se a vaca ficar doente? Se aquele ativo simplesmente não produzir mais nada? Questiona o economista mexicano. Caso isso ocorra, as operações efetuadas em torno da vaca vão simplesmente para um buraco negro. Foi assim que em 2008, na crise de 2008, na crise financeira mundial, desapareceram mais de 200 bilhões de dólares, o que arrastou em sua queda dispositivos de segurança que supostamente
garantiam todo o fluxo de valores financeiros, que garantiam esse retorno. Para se ter uma ideia do nível de parasitismo mundial atual, os 4 maiores bancos dos Estados Unidos, eles movimentam esse mercado de derivativos com um valor 45 vezes maior do que o ativo que eles possuem. Então imagina que você possui uma determinada quantia de dinheiro e você pega 45 vezes esse valor e aposta num mercado extremamente perigoso. Você começa a apostar um valor 45 vezes maior do que você tem. Então é basicamente isso que a gente está falando. E esse mercado de derivativos ele cresceu 30% desde 2008, desde a crise financeira mundial de 2008. Ou seja, esse mercado são apostas de alto risco que, caso sejam perdedoras, como já aconteceu em vários casos do mundo, não só em 2008, mas regularmente acontecem, bancos que perdem essas apostas, empresas variadas que perdem essas apostas com derivativos e prejudicam os seus clientes, os funcionários, enfim. Porque o dinheiro no banco ele não fica parado. O dinheiro dos depositantes, tanto da poupança quanto das empresas, quanto de quem compra título dos bancos, esse dinheiro é aplicado em aplicações financeiras, no mercado de derivativos, no mercado de títulos públicos, enfim. Só 30% do dinheiro que fica no banco, da reserva bancária, é utilizado na economia real, para crédito para a economia real, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Outros 70% é usado no mercado financeiro, derivativos, títulos públicos, rentismo, enfim. Para vocês verem como a gente está num cenário de parasitismo completo financeiro. Justamente porque a economia real não gera mais lucro como em outros tempos. O mercado financeiro hoje tem uma taxa de lucro muito maior do que a economia real. E nesse contexto emerge a crise financeira mundial de 2008, que resumidamente foi desencadeada devido à disseminação de derivativos podres do mercado imobiliário no mundo inteiro. O governo norte-americano ele reduziu a taxa de juros para estimular o consumo num cenário de taxa de lucro baixa, para movimentar a economia, sobretudo na construção civil, né, que tem uma grande inserção de mão de obra ainda e, portanto, uma grande possibilidade de você ter uma extração de lucro. E aí, o que os bancos fizeram? Eles expandiram crédito para vários tipos de famílias, inclusive para famílias de baixa renda, na faixa conhecida como subprime, que são famílias de baixíssima renda sem garantia de pagamento. Então, nos Estados Unidos tem um detalhe, o preço do imóvel ele cresce de acordo com a sua valorização, ele é determinado de acordo com a valorização do imóvel. Então, se você compra uma casa hoje valendo por 10 mil, em um ano, se a casa está valendo 20 mil, você tem que pagar 20 mil, dando a sua casa como garantia de pagamento para quantos empréstimos você pegar. Então, você pagou hoje 10 mil, se a casa está 30 mil, você tem que pegar um novo empréstimo para pagar esses 30 mil, e assim sucessivamente. O que os bancos fizeram quando essa faixa de renda subprime não estava conseguindo pagar, porque é um acúmulo crescente de dívidas? O que os bancos fizeram? Criaram um título com valor 5 vezes maior do que a dívida subprime dessas famílias de baixa renda e disseminaram para o mundo inteiro. Venderam esse título num derivativo que é conhecido como dívida colateralizada, que é quando você repassa os juros que você pode receber para uma determinada dívida para outra pessoa. Você vende e a outra pessoa compra acreditando que essa dívida vai crescer e, consequentemente, vai ter um juros maior no futuro. Ou seja, é também um derivativo baseado numa transação futura, numa especulação futura de que aquela dívida vai crescer, de que a valorização imobiliária nos Estados Unidos, nesse contexto, iria crescer. Então foi uma aposta errada, inclusive as agências de risco de crédito deram nota máxima para esse derivativo, para vocês verem como essas agências são totalmente dominadas pelos banqueiros, pelo capital financeiro. Só que essas famílias de baixa renda não pagaram e ocasionou um crash mundial no mercado financeiro, porque esses títulos, esses derivativos não valiam mais nada. Se não tinha lastro nenhum, a dívida simplesmente as famílias deram um calote na dívida, se tornaram inadimplentes,
consequentemente não teve retorno esse investimento, essa aposta, esse derivativo. E aí o que os estados nacionais fizeram? Tanto o Banco Central dos Estados Unidos quanto o Banco Central Europeu, o BCE, eles injetaram mais de 20 trilhões no mercado financeiro, nos bancos, para comprar esses títulos podres para os bancos não falirem, para as empresas que tinham conta nesses bancos, para os depositantes, para as pessoas físicas que tinham dinheiro nesses bancos, não falirem, para a economia não ficar paralisada completamente. Porque, como eu falei, os bancos eles não usam só o dinheiro deles, eles usam o dinheiro de todo mundo que deposita dinheiro neles. Amenizaram o problema momentaneamente, só que a gente tem que enxergar que agora é diferente. A dívida mundial ela cresceu 57 trilhões desde 2008. Ou seja, se em 2008 os bancos os governos tinham possibilidade de salvar os bancos e as empresas, agora é diferente. Agora os estados nacionais, os países também estão super endividados. A dívida norte-americana já ultrapassa 105%. A dívida japonesa, que é a maior dos países desenvolvidos, já ultrapassa 230%. Até o Brasil mesmo já tem uma dívida que vai chegar em pouco tempo a 70% do seu PIB. Então no próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, eu vou explicar esse superendividamento mundial, por que essa situação atual é diferente da situação de 2008, justamente porque os estados não podem salvar o capitalismo, não podem salvar o sistema bancário como salvaram em 2008. E tem liberal, né, que fala que tenta fazer uma oposição entre capitalismo e Estado, quando a gente sabe que o capitalismo é completamente dependente do Estado. Para vocês verem como o liberal é burro, como eles não entendem nada do que está acontecendo na conjuntura vigente. Você parece que é burro, rapaz! Eu estou falando! Portanto, o capitalismo é dependente do Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Ainda tem que ouvir anarcocapitalista falando besteira. Os caras não sabem nem que os bancos salvaram, que os estados salvaram os bancos em 2008, que continuam salvando, né? Injetando dinheiro no sistema bancário para a economia não ficar paralisada, para a gente não entrar em depressão completa. Mas enfim, eu vou explicar o superendividamento mundial, que já ultrapassa 200 trilhões, no próximo vídeo. Esse vídeo foi mais para explicar o mercado financeiro, essa transferência da acumulação de investimentos de capital do mercado do setor produtivo para o mercado financeiro. Vocês entenderam? A taxa de lucro estava baixa, como eu expliquei no primeiro vídeo, no setor produtivo, na economia real, foi transferida para o mercado financeiro, tanto que o mercado de derivativos é 10 vezes maior do que a produção de riquezas reais de todos os países do mundo, 10 vezes o PIB mundial. Nesse mercado financeiro tem um acúmulo de investimentos, tem enormes bolhas, num mercado especulativo altamente perigoso que estouram desde sempre. A crise de 2008 foi a maior e a gente está vivendo uma continuidade dessa crise. Aí eu vou explicar no próximo vídeo esse superendividamento. No vídeo 4 que eu vou fazer, eu vou explicar por que essa crise de superprodução vai se intensificar e a economia real vai ter uma queda na taxa de lucro ainda maior por causa da nova revolução industrial, que vai aumentar a capacidade de produção e vai reduzir a demanda efetiva. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. Inscrevam-se no canal, é primordial para vocês acompanharem os próximos vídeos. Compartilhem nas redes sociais. E é isso aí, espero vocês nos próximos.